Mesmo assentados, quero convidar os irmãos a meditarmos juntos no texto da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Todos encontraram de um amém? Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com gratidão, Senhor, oro a Ti nesta noite por este culto que o Senhor nos dá a oportunidade de prestar a Ti. Amém. Nesse dia, Senhor, é que nós estamos aqui reunidos para confraternizar o terceiro domingo do Advento, mas para também, Senhor, confraternizar esse dia maravilhoso que é o dia da Bíblia. Amém. Senhor, vem falar nos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, tira todo pensamento contrário, tira toda distração, coloca nossas mentes e os nossos corações retidos para entender a Tua palavra. Edifica-nos nessa noite. Amém. Limpa-nos pela palavra, Senhor, e faz uma grande obra no nosso meio, e seja o Teu grande nome glorificado. Amém. Graças a Deus. Amém. O apóstolo Paulo, ele estava preso neste momento em que ele escreve a Timóteo, preso por anunciar o Evangelho de Cristo. E ele escreve a Timóteo a fim de orientá-lo no serviço da igreja de Éfeso, onde Paulo tinha deixado Timóteo como um supervisor das igrejas locais e como um líder pastoral. Esses dois versículos que nós lemos aqui, apóstolo Paulo reafirma a Timóteo a importância de manter a igreja sobre o fundamento que é Cristo. Na mensagem do Evangelho da salvação, que é a morte, ressurreição e glorificação de Cristo. E permanecer no mandamento das Escrituras Sagradas. Apóstolo Paulo manda essa carta para Timóteo no momento em que alguns estavam tentando se introduzir na igreja, tentando modificar, tentando distorcer os ensinamentos de Cristo. E Paulo, preso, não pode ir a Éfeso, mas ele manda essa carta para, através dela, orientar o servo do Senhor, que é a missão. E Timóteo, instruído pelo apóstolo Paulo e capacitado pelo Espírito Santo, mantém a igreja em Éfeso em unidade de fé. E a igreja de Éfeso é uma igreja que trouxe grande alegria ao apóstolo Paulo. Hoje, nós cristãos confraternizamos o dia da Bíblia. E essa orientação do apóstolo Paulo, que ele dá a Timóteo aqui, atravessou os milênios e chega até nós com a mesma autoridade espiritual. Nós somos uma geração privilegiada por ter acesso à Bíblia. Especialmente nós aqui no Brasil, que temos liberdade religiosa.
Mas, como o pastor já mencionou, foi pago um preço muito alto para que eu e você pudéssemos ter um exemplar na Bíblia nas nossas mãos. Pessoas que receberam essa missão de escrever e de traduzir a Bíblia Sagrada, sofreram rejeição, sofreram prisões, foram martirizados, mas também receberam a graça de Deus e levaram o seu chamado até o fim. Paulo, sem saber, estava escrevendo o Novo Testamento. Não era a intenção de Paulo quando escreve essas cartas. Ele não podia imaginar que elas iriam ser preservadas pelo Espírito Santo e que chegaria na Igreja Metodista de Linhares no ano de 2025. Deus, mas a obra do Senhor estava livre. Prisões que através dela foram construídos pilares que atravessaram as grades das prisões e chegaram na igreja, e chegaram aqueles que, como eu e você, têm os corações rendidos para Deus e para a sua vontade soberana. Aleluia! Um grande exemplo disso é Martinho Lutero, porque ele veio o desdobramento da reforma protestante, da qual hoje nós somos fruto para a glória de Deus. Ao ler a Bíblia, o revelar, ao ler a Bíblia com o coração rendido, irmãos, não é só ler, tem que ler com o coração rendido ao Senhor. Ele começa a perceber que tinha coisa errada na religião da qual ele fazia parte. E Martinho Lutero entendeu, e é o que você e eu precisamos entender, que a soberania da palavra está acima das religiões, está acima das opiniões, está acima do homem, está acima da mulher. E que preço alto Martinho Lutero pagou para que hoje eu e você tenhamos uma Bíblia traduzida nas nossas mãos. Não era do interesse do poder religioso que as pessoas tivessem acesso à verdade, porque a verdade ela liberta. A verdade liberta da escravidão do pecado e da escravidão do não saber. Se você não sabe qualquer coisa que for falado para você, por alguém que você julga sábio, é verdade. Agora, quando a gente tem a palavra, nós sempre vamos conferir. Peraí, a Belém está falando assim, deixa eu ver se isso confere com a palavra. Você pode conferir o que o Senhor está me entregando aqui para te falar. Se está baseado. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Separei aqui algumas características da Bíblia Sagrada para nós estarmos meditando nesta noite. A Bíblia ela é um livro escrito no decorrer dos milênios, cuidadosamente preservada pelo Espírito Santo. Existem alguns estudos, uma linha teológica que acredita que o livro de Jó é o livro mais antigo. Mas nós, hoje, vamos tomar como base o primeiro livro da nossa Bíblia. Vamos tomar como base o livro de Gênesis, que é a revelação de Deus a Moisés, que aconteceu no período do Êxodo, aproximadamente 1400 anos antes do nascimento de Jesus. O último livro da nossa Bíblia, que é Apocalipse, revelação dada a Deus ao apóstolo João, por ocasião da sua prisão na ilha de Patmos,
95, 96 depois de Cristo. Eu acho muito interessante que a Bíblia começa com revelação. Primeiro Deus chama Moisés e revela para ele o início. No início criou Deus os céus e a terra. Aleluia. E a Bíblia termina com revelação. Ela termina falando de algo que é tão tremendo e tão maravilhoso, que os nossos olhos ainda não viram, mas que a nossa alma, o nosso espírito crê e espera e clama e é maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele chama João e fala: olha, meu filho, não fica preocupado não, você está aqui preso, mas ainda chegará o tempo em que eu descerei do céu e lá não tem prisões, não tem igreja, e você vai comigo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma grande, de ouro, seguro de cristal, tem a Bíblia, tem o Senhor, tem a oração, tem louvor de noite, não terá mais lágrimas, não terá mais sofrimento, não terá mais opressão. Essa é a esperança que move a igreja. Aleluia! A igreja, a Bíblia começa e termina com revelação, porque Deus é um Deus de mistério. Aleluia! De forma que, se nós pegarmos a data aproximada do período que começou a escrita a Bíblia, baseando-se em Gênesis, até João, nós vamos ter aí um período de 1500 anos. Ó, não, irmãos, entre João, entre Gênesis e Apocalipse, 1400 mais 100, 1500 anos. Somados com o tempo de hoje, nós chegamos a um incrível número de 3.400 anos. Irmãos, é muito tempo. É muito tempo. Nossa mente não consegue, irmãos, discernir. Reinos surgiram e desapareceram nesse intervalo de tempo. Tronos, exércitos, gerações e gerações de pessoas surgiram e desapareceram. Ideologias, filosofias, religiões e seus líderes surgiram e desapareceram. Mas a e a Bíblia, essa Bíblia preservada de forma poder de Deus, o poder de Deus preservado. E ela fala. Aleluia! Ela fala comigo, você. Deus preservou a Bíblia para que ela falasse comigo e com você e com cada homem, com cada mulher que um dia nasceu e caminhou nessa terra. E a Bíblia fala. E ela fala a verdade. Ela fala a verdade sobre as pessoas, suas virtudes e falhas. Interessante que hoje na escola dominical o pastor Gilmar mencionou sobre isso, acerca dos problemas e crises enfrentados na igreja primitiva. E sabe por que tudo isso ficou registrado para nós? Porque é importante entender que servir a Deus é um processo contínuo de crescimento, de aprendizado. Não existiu pessoas perfeitas, irmãos. Os apóstolos, as mulheres de Deus, os homens de Deus, irmãos, são pessoas que, como eu e você, que embora sejam exemplos de pessoas que
você. Entende por que o Senhor deixou aqui? Registrado para nós. Pedro era bravo, inconstante, turrão. Para quando você encontrar um irmão, você lembrar. Mas Deus usou Pedro e fez grande. Não tem na história ninguém que andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, porque ele pegou sua fraqueza, ele pegou sua corrida e botou no pé da cruz e deixou Deus trabalhar. Aleluia! Mas ficou para exemplo para mim e para você. E a Bíblia também ensina. Ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça, aperfeiçoa e habilita para a obra de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. A Bíblia faz isso. Aleluia. A Bíblia, ela é histórica, fala do passado para nosso tempo. Ela é profética, ela anuncia o futuro, ela é consoladora, ela é motivadora e ela traz libertação. Uma pessoa que lê a Bíblia não fica no pecado, não, porque a palavra de Deus é liberta. A Bíblia também nos confronta de forma nua e crua quem nós realmente somos. Sabe o que ela diz que nós somos? Pecadores, que estamos perdidos e condenados, que estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Nos mostra o quanto a vida humana é breve e que tudo que temos aqui é temporário. Eu vou ler o texto do Evangelho de Lucas, mas você não precisa se preocupar em abrir. Apenas ouça. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 20, que diz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite, não é amanhã, não é a semana que vem, não é o ano que vem, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Essa palavra nos fala que tudo que nós conquistamos, bens, dinheiro, status, fica aqui. E depois da nossa morte, irmãos, menos de uma geração, que a geração é em torno de 80 anos, ninguém lembra mais de nós. Meus filhos não conheceram meus avós. Não tem assunto para eu falar. Eu vou falar do meu pai, às vezes eu tenho comigo, mas você não viu. Sim, não há interesse, não conheceu, não tem consideração, não tem relacionamento. Minha avó está logo ali, ó, nos meus 20 e poucos anos, não significa nada para os meus filhos. Em menos de uma geração, seremos completamente esquecidos. A Bíblia também revela a seriedade absoluta do julgamento eterno. Fala que o inferno é real e espera por aqueles que rejeitam Jesus. Irmão, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque a gente lê a Bíblia e não para para perceber a profundidade do que ela traz. Isso parece uma coisa tão
nada. Tudo dá capacidade do nosso entendimento, entender. Parece coisa de filme de terror, sabe? Que quando acaba você fica assim, nossa, e daí meia hora você já não lembra mais. Irmãos, a Bíblia afirma que o inferno é real, tá? Aqui, ó. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Aos Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Estamos semeando, não para colher aqui, mas para colher num lugar que é eterno, não para o temporário, mas para o que é eterno. E só há duas colheitas: corrupção e Deus. Aleluia. A Bíblia fala também da realidade de vivermos somente uma vida. Você já deve ter ouvido por aí muitas teorias, muitas ideologias e muitos conceitos que discordam disso. Mas a Bíblia fala que só tem uma. E com isso, só uma chance para escolher através das nossas atitudes onde vamos passar a eternidade. Amém. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 17. Apóstolo Paulo, Hebreus, irmãos, acredito que seja apóstolo Paulo, mas nunca foi confirmado. Então, o escritor de aos Hebreus, do capítulo 9, no versículo 27, ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso os juízos. Com isso, a Bíblia nos mostra a urgente importância em entender que buscar a salvação da nossa alma não é algo que possa se deixar para o mundo. Sabe por quê? O amanhã pode não chegar para você. O amanhã pode não chegar para mim. Também não dá para ficar pensando que na semana que vem, quando tiver tempo, ou para o mês que vem, quando arrumar a sua vida primeiro. Irmãos, essa aqui é uma narrativa unânime de desviar. Você chega para a pessoa e fala: você não tem algo da sua vida. Quantas vezes, irmãos, as pessoas me pararam na rua. Eu só vou dizer para você, você pensa que a pessoa te chamou, você não é para ser relacionamento. Eu não, mas eu tenho umas coisas para resolver. E assim que eu consegui resolver isso, nunca consegui resolver, estou resolvendo até hoje. E sabe por quê? Porque é Jesus que está me ajudando. Aleluia. Nós não conseguimos arrumar nada. Você que está me assistindo pela internet, saia deste engano. Nós não temos autoridade para mudar nada na nossa vida, porque somos escravos do pecado sem Jesus. Precisamos receber primeiro a liberdade em Cristo. Aleluia. E o tempo que eu tenho hoje, aleluia. O tempo que você tem hoje, o tempo hoje, é hoje que o Senhor te trouxe aqui para ouvir o que Ele está semeando. E Ele te pergunta: a sua semente é para colher a corrupção ou vida eterna? Meu Deus. Aleluia. E a Bíblia nos mostra também para onde leva o caminho largo do pecado. A rebeldia contra Deus e a rejeição deliberada de Jesus. A Bíblia nos revela que a salvação não pode ser alcançada por boas obras, por religiosidade, mas é nela, é na
Bíblia. É ela quem traz a mensagem verdadeira, suficiente, onde não existe falha. Não tem falha na Bíblia, aleluia, porque o Senhor cuidou de cada palavra que foi escrita. E a Bíblia aponta o caminho para a salvação. Aleluia! Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E somente, e tão somente, e por nenhum outro meio ou forma, pela obra completa de redenção por Jesus na cruz, para quem crê com seu coração e confessa com a sua boca, segundo a promessa que está na carta dos Romanos, agora sim, pelo apóstolo Paulo, que de maneira tão inspirada pelo Espírito Santo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz: porque a palavra de promessa é essa. Aleluia. Romanos 9, 9 e 10. Irmãos, eu botei errado. Não é essa. Mas eu vou dizer que a palavra é essa. Que aquele que com seu coração confessar, com a sua boca confessar, e com o seu coração crer, esse será salvo. Essa é a promessa da salvação para todo aquele que crê, para todo aquele que é com o coração. E não tem como servir a Deus de outra forma, porque Deus visita o coração. Por isso, irmãos, que Deus não se impressiona com aparência de piedade. Deus não se impressiona com semblante. Não, irmãos, porque eu e você vemos isso, mas Deus está vendo aqui, ó, um coração que crê. Porque quando o coração crê, a boca confessa. Não tem como, irmãos, um coração que se entrega ao Senhor, não falar de Cristo, da sua obra, é consequência. É consequência. Aleluia. A Bíblia também fala. É muita coisa linda para um livro só, né, irmãos? A Bíblia também fala da infinita misericórdia. Eu e você já experimentamos. Sabe por que você está aqui? Não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você está bem vestido, não é porque você não tinha outra coisa para fazer. Você sabe por que você está aqui? Diante do Senhor, na casa dele? É porque a misericórdia. Aleluia! A misericórdia dele é infinita. Não é infinita, não. Ela ainda se renova. Obrigada a Deus. Aleluia! Que nos dá, que de nenhuma forma ou com qualquer esforço pessoal podemos alcançar salvação gratuita, redenção completa e vida eterna na presença dele. Deus quer, irmãos, Deus nos quer no céu com ele. Aleluia, Deus. Ele entregou seu filho para esse propósito. É porque nós já não tínhamos mais esse direito. E ele foi lá e disse: eu vou te dar uma oportunidade. E a oportunidade é essa. É se agarrar à promessa da salvação. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia também manifesta a fidelidade nos anjos comuns. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu estava num período assim da minha vida muito, que eu estava muito sem força para caminhar. Então eu ia na igreja, ficava um período, caía, qualquer coisinha que acontecesse. Orasse tanto para mim, no outro dia eu já me voltava, porque o meu coração não estava rendido ao Senhor. Quando o coração não está rendido ao Senhor, você vê o que o irmão fala, você vê como o irmão te olha, você vê um monte de coisa que se você for para adorar, você não vê nada.
foco está em outra coisa. Aleluia, Jesus, maravilhoso. E eu estava nesse período que qualquer coisa era suficiente para eu achar que eu não tinha que voltar, não. E nessa fase, então, no momento desse, eu estava desempregado. E eu vi uma campanha na igreja, eu fiz um propósito. E eu orei e falei, Senhor, me abençoa com um emprego que me dê dignidade, para eu pagar meus compromissos, eu pagava aluguel na época, as duas crianças pequenas, mas não é fácil. E eu coloquei aquele propósito diante do Senhor, e eu fiz aquela campanha, irmão, antes que a campanha terminasse, eu não me lembro de ter tido um emprego tão bom aqui. Glória a Deus, aleluia. Aí, o que aconteceu? O inimigo sabe onde ele toca, tá, irmão? Ele sabe onde ele toca. Ele não vai fazer nada. Porque ele sabe que você não vai importar, ele vai mexer na ferida. E o meu cuidado da minha alegria era minhas crianças. Aí o que aconteceu? Todo dia que eu chegava lá na escolinha, meu filho estava de castigo. Aquilo começou a me irritar. E a tia vinha, olha, o Josué não sabia que o menino era levado. Entendeu? Nada, eu não queria chegar lá e ver, só uma pergunta, tudo bem, tem 30 crianças, só o meu que está faltando isso. Não, mãe, que a gente tem um conjunto, nada, aqui faça o nome feminino, lá meu filho aqui. Aí eu continuo para não quero meu filho desse mais. Todo mundo, meu filho está ficando lá, no cantinho, está falando, fica calma. Você está me contando, mas é testemunho, tá? Para você entender como ninguém já não foi no primeiro culto, não. Tá? Não foi no primeiro, não. Irmãos, assim foi. Não sei quanto tempo levou. Eu sei que todo dia eu chegava lá embaixo, o José estava no cantinho de castigo. Saí de lá, olha como é que o inimigo vai minando o seu coração e a mente. Olha a intenção que eu fui pro culto. Não falei nada, mas dentro de mim eu falei assim, se hoje eu chegar lá e o José der um castigo, eu volto nessa igreja nunca mais. E foi mesmo, cheguei lá. Eu não quero só ver. Doido para o trabalho para quem ia chegar lá embaixo. Onde está o José? No cantinho do castigo. Sabe onde eu estava no domingo seguinte? Num pagode que era assim, 100 metros da igreja. Aí acabou com os pastores respondendo assim, é isso que o inimigo faz. Agora eu vou te falar, sabe o que aconteceu? Menos de um ano e meio depois eu sofri um acidente, que eu poderia ter morrido. O Senhor não deixou eu morrer. Aleluia. A misericórdia dele me alcançou. E eu falei, que é isso, Senhor? Se eu morro aqui, eu chegar lá e falar, Jesus, ó, a culpa é daquela irmã lá, do Ministério das Crianças que foi meu filho de castigo. Você acha que isso seria justificativa diante do Senhor? Onde estaria minha alma? 20 anos no inferno. 20 anos fazendo esse ano 2020, só em 2005. Entende isso? Entende a profundidade da fidelidade de Deus? Deus não tirou meu emprego. Continuei trabalhando, continuei ganhando muito bem e gastava meu dinheiro lá no mundo, que não me dava nada, só me tirava. Mas o Senhor permaneceu fiel. Aleluia, Jesus. A fidelidade incomparável de Deus na minha vida, a misericórdia maravilhosa, sua paciência extraordinária sobre a minha vida, sobre a sua vida. Talvez você não faça isso, talvez você não vá para um ambiente dando, mas dentro do seu coração você está cheio de mágoas e de rancores. Isso também é pecar. Pode ser dentro da sua casa. Você está separado do Senhor. E a Bíblia, essa maravilhosa Bíblia que o Senhor deixou para nós, ela nos fala do poder do sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Somos purificados, somos restaurados. Não permita que ninguém te
fala do poder do Espírito Santo que transforma as vidas de forma radical e permanente. Isso é muito interessante, irmão. Sabe por quê? Porque existem muitos ambientes que trabalham exclusivamente com o propósito de transformar vidas. Eu vou dizer, dar um exemplo: clínicas de recuperação. Irmãos, se 10% daqueles meninos que não saem de lá permanece na presença é muito. Sabe por quê? O único que tem esse poder, essa autoridade para mudar o coração, a mente e restaurar o caminho do homem é o Espírito Santo. Ele que convence. Ele fala: não vai por aqui não, minha filha. Não fala assim não. Não anda assim não. Olha, é para o céu que você tem que olhar. Você está saindo um pouco do caminho. O caminho é aqui, ó. É aqui. Vai por aqui. Vai por aqui que eu estou te esperando lá na glória. E ele transforma. Irmãos, a pessoa verdadeiramente entrega a vida para Jesus. Irmãos, eu vivenciei exemplos maravilhosos. Eu sou exemplo de vícios que o Senhor tirou da minha vida. Irmãos, eu não consigo nem lembrar mais como é que era isso. Porque o Senhor me transformou. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, a Bíblia fala do seu poder. Aleluia, Jesus. Irmãos, dessa forma, eu procurei pontuar aqui. De forma bem resumida, irmãos, a palavra de Deus é muito mais do que isso. Nós ficaríamos aqui dias, semana, meses, se nós fôssemos de fato mergulhar na profundidade da sabedoria, da grandeza, do mistério que está aqui. Mas de forma bem resumida, eu trouxe a grandeza do mistério de Deus revelado para nós através da Bíblia. Sabe com que propósito? De despertar você, igreja. De permitir que o Espírito Santo desperte a mim. Para que de fato nós temos nas mãos. Eu encerro, irmãos, essa palavra. Eu quero que, se você amanhã não lembrar de mais nada, de tudo que eu falei, eu quero que você lembre só disso. A palavra é a essência de Cristo. Porque Jesus é a palavra. Glória a Deus. Jesus deixou para nós a sua essência. É como um frasco de perfume, que você pega a essência do perfume dentro daquele frasco. Isso aqui é Jesus se revelando. Você tem na sua mão, você tem dentro da sua casa a essência de Cristo. Cristo, através da Bíblia, ele fala, ele manifesta poder, autoridade, ele liberta, ele cura, ele salva, ele faz milagres e maravilhas. Glória a Deus. Leia a Bíblia. Desenvolva um hábito de colocar na sua rotina cotidiana a leitura da Bíblia. Mas não apenas leia. Viva os mandamentos que estão lá. Porque é viver a Bíblia que nos torna filhos e filhas de Deus. Amém? Amém. Quero agradecer a minha rica oportunidade nessa noite.